o que o Armagedon tem a ver com o fim do mundo, como nós o podemos localizar no livro de Apocalipse e nos demais livros da Bíblia, né? Para falar sobre esse assunto, estão conosco o pastor Paulo César Saraiva dos Santos, ele que é da Igreja Comunhão Batista na Zona Sul. Paz e graça, pastor Paulo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Cocarelli, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Onde é que fica a Igreja Comunhão Batista na Zona Sul? Fica próximo do Autódromo de Interlagos, na Antônio Barbosa da Silva Sandoval, ali bem pertinho do autódromo, logo depois que passa a ponte. Tá certo. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado nós temos, voltando, vejam só, o pastor Paulo teve uma vez só, né, pastor? Foi uma vez só. Agora é a segunda. É a segunda vez. Muito bem, é um sinal que gostou. Agora o pastor José Carlos de Lima já veio várias vezes e ele é ministro da Igreja Novo Israel. Paz e graça, pastor José Carlos, tudo bem com o senhor? Paz e graça, muito obrigado pelo convite mais uma vez, prazer conhecer o nobre pastor. Nós estamos aí mais uma vez para atender o convite do povo de Deus aqui. E onde fica a Igreja Novo Israel, onde o senhor está? A Novo Israel fica ali em São Roque, na rua Paraná 198. E nós estamos ali felizes, contentes, quarta e domingo, esperando aquelas almas que tanto necessitam, né? São Roque fica perto de Araçariguama, não é? Positivo. Araçariguama era bairro de São Roque, agora está emancipado. Eu não sabia, era bairro de São Roque? Até 92, né? Até 92. Então o Vale da Bênção pertencia a São Roque? Pertencia a São Roque. Legal, muito bom. É um município perto de São Paulo, mas isso implica que o pastor José Carlos viajou para estar aqui, né? Não é fácil. Ele teve que sair da cidade dele para estar em São Paulo. Boa, viu? Legal. Obrigado por ter vindo, pastor. Vou começar com o pastor José Carlos de Lima, que já veio aqui falar de escatologia. Pastor José Carlos, o senhor é da linha dispensacionalista, não é isso? Sim. Muito bom. Então, a pergunta que a repórter Jéssica fez no final da matéria. A batalha de Apocalipse 20, que é a última, antes do trono branco, é a batalha de Armagedon e ela é a mesma do capítulo 19, quando Jesus volta, ou não? Do capítulo 19, ela está específica e clara, envolvendo, e bem caracterizada envolvendo dois personagens que caracterizam a batalha e diferenciam totalmente da batalha quando Satanás for solto. Então você tem no capítulo 19 o momento da parúzia de Cristo, quando ele desce com os seus santos glorificados, cujo objetivo é cumprir um monte de profecias, dentre elas Isaías 61 ao 4, tomando vingança do anticristo e do falso profeta. Portanto, esses dois personagens estão presentes nesse momento na batalha do Armagedon. Eles não estão presentes na última batalha. É o que diferencia fundamentalmente um do outro. O Armagedon foi profetizado, mas o Gog e Magog do Apocalipse 20, ele só tem nome de Gog e Magog apenas como um símbolo, porque o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 está aliado aqui à besta na invasão do norte. Por essa razão é que nós temos essas diferenças fundamentais. Primeiro, quando você vê nos versículos aqui, e a besta e os reis da terra e os seus exércitos. Isso você tem no versículo de número 19. Do capítulo? Do capítulo 19. Tá. Os reis da terra. Primeiro, quem são esses reis? A confederação de nações que dará apoio à besta. Não é todas as nações, mas sim todas as nações que darão apoio à besta. Estarão reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado no cavalo, contra Cristo diretamente. Bom, o que Cristo faz primeiramente? Prende a besta. Depois de prender a besta, o que ele faz? Prende o falso profeta. E diz o versículo 20, lança os dois vivos no lago de fogo. Em outras palavras, o lago de fogo ele é inaugurado por dois elementos humanos. Mais tarde você tem, depois disso, depois do milênio, o terceiro personagem que vai inaugurar o lago de fogo é Satanás. Na batalha última e final. O Armagedon não encerra a história humana, mas o Apocalipse 20, do verso 7 ao 9, encerra.
Então são batalhas distintas. Distinta totalmente. Tá, joia. Muito obrigado, pastor. Agora vamos ver a opinião do pastor Paulo César Saraiva dos Santos, da Igreja Comunhão Batista na Zona Sul. O senhor vê distinção nessas batalhas ou não, pastor? Então, antes de responder isso, a gente deveria perguntar como que a gente lê o Apocalipse. Ok. Eu vejo o pastor comentando, dá uma descrição assim tão precisa dos fatos, do que vai acontecer. Eu começo a imaginar Paulo, o apóstolo, sentado à mesa com a igreja primitiva e as pessoas perguntando sobre o que ia acontecer. E ele é um sujeito que conhecia o texto do Antigo Testamento melhor do que nós. De cor. Muito bem. Ele é quase um doutor, assim como vários dos outros autores. E a gente não vê essa minúcia, essa descrição. Ele fala um pouco sobre o Antigo, fala um pouco sobre a parousia, sobre o retorno de Jesus, mas no Novo Testamento a gente não consegue ver essa ligação das profecias, do que Jesus fala nos Evangelhos com o Antigo Testamento, com as profecias do Antigo Testamento. A gente não vê os apóstolos resgatando com tamanha ênfase como nós fazemos. Mas isso não é só com os apóstolos. A gente vê depois os pais da igreja, a patrística, eles não fazem uma leitura tão minuciosa do texto sagrado, identificando onde, quando e como vai acontecer. Depois a gente pega todos a Idade Média, você pega até a Reforma Protestante e você vê uma leitura muito mais simples do Apocalipse. O Apocalipse é sempre lido de uma maneira muito mais simples, porque o Apocalipse ainda é evangelho, embora ele tenha um caráter literário diferente, é evangelho. Tanto é que ele começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo. Ele é a mostra de quem é Jesus. O objetivo do Apocalipse é esse. O Apocalipse não é um baralho de tarô para a gente saber exatamente o que vai acontecer no futuro. O Apocalipse, a gente viciou um pouco na leitura do Apocalipse e a gente se comporta quando está na frente dele como se a gente estivesse lendo Nostradamus, as Centúrias. A gente está sempre procurando, isso aconteceu há pouco tempo, a gente está sempre procurando as torres gêmeas dentro do Apocalipse. A gente procurou a unificação, eu lembro disso, da Alemanha, a gente dizia que a Alemanha jamais se unificaria, a gente achava versículo para sustentar isso. A renúncia do Papa. A renúncia do Papa. Todo dia a gente está procurando alguma coisa dos nossos dias dentro do Apocalipse. De tal forma que, assim, existe talvez uma discussão anterior a essa, ao método. É como ler o Apocalipse. E aí eu pego uma palavra muito interessante, que o pastor nos lembra aqui. Ele nos lembra que Gog e Magog são símbolos. E, de fato, Gog e Magog são símbolos com um objetivo. São arquétipos de pessoas, de lideranças, de posturas que vão se repetindo ao longo da história. Assim como a guerra do Armagedon, assim como essa grande campanha, a gente não pode reduzir o Armagedon a uma guerra, é uma grande campanha que é travada entre a luz e as trevas. De tal forma que quando a gente lê o Apocalipse, e há uma possibilidade da gente ler o Apocalipse, inclusive o capítulo 16 e o 20, nós estamos vendo uma descrição em 7 atos. A gente poderia dividir os capítulos do Apocalipse em 7 atos. São descrições de um conflito da luz com as trevas. De tal forma que o Apocalipse acontece todos os dias. Acontecia na época de João, quando João está em Patmos. Ele olha para a igreja, ele olha para o Império Romano e ele consegue ver a Babilônia, que também é um símbolo. Babilônia é um símbolo. Assim como os 7 espíritos de Deus. Deus não tem 7 espíritos. Esse número é um número simbólico. Assim como os 7 chifres do cordeiro. Esse número é um número simbólico. A tal ponto que o 1000 anos também é um número simbólico. De tal forma que uma possibilidade de ler Apocalipse me parece assim, uma possibilidade razoável, bem razoável. E a gente lê ele de maneira simbólica. A tal ponto que a gente consegue entender que o Armagedon está sendo descrito. Ele aparece no 16 e aí ele vai ser de novo revelado para a gente, mostrado no capítulo 19. E agora, no capítulo 20. É a mesma batalha. É o mesmo conflito. É o mesmo conflito. Tá bom. Muito bem. Vamos lá. Pastor Paulo César Saraiva dos Santos e o pastor José Carlos de Lima
estão discutindo aqui se as batalhas descritas como sendo as do Armagedon no Apocalipse ocorrem no Apocalipse uma vez só ou mais de uma vez. Então, pastor Zé Carlos, o senhor disse que a batalha do Armagedon mesmo, ela está descrita no capítulo 19 de Apocalipse, é isso? Sim. Bem, é quando Jesus volta e prende o falso profeta e o anticristo. Positivo. Aí ele fica 1000 anos reinando com o Satanás preso, certo? Positivo. E quando Satanás é solto ao final dos 1000 anos, nós temos a batalha final, que não é a do Armagedon. Que não é a do Armagedon. Ali é diferente, bem diferente, né? Então, por que se a do Armagedon é no capítulo 19, por que ele é mencionado no capítulo 16? No capítulo 16, ele é profetizado na sexta trombeta, né? Na sexta taça da ira. Por ser profetizado, é apenas um aviso do que virá depois. Ele é profetizado num capítulo e concretizado no outro. Tá? Você tem no capítulo 19, Cristo com a noiva dele, com a igreja dele, na glória. O verso 7, 8 e 9 diz: alegremos, demos glória. Depois esse Cristo desce com a igreja dele, no cumprimento de Zacarias 14, 4, cumprimento de Zacarias 14, 5 também, né? Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, Judas 14. Esse é o momento que ele desce, onde ele vai encerrar, aquela perguntinha que eu deixei aqui no programa, onde ele vai encerrar a última forma de governo mundial gentil, a ressurreição do Império Romano, colocada no capítulo 13. Ali ele encerra com a parúzia, é ele que vai terminar. Quanto à batalha do Armagedon, ela foi profetizada, mas a batalha com Satanás envolvendo as nações não foi profetizada. Ela foi descrita por ser depois do milênio. Então você tem, por exemplo, o profeta que mais falou do Armagedon foi o profeta Joel. Ele trouxe detalhes do Armagedon. Depois dele o profeta Zacarias. Zacarias, ele é tanto a visão do milênio, como a visão da glória de Cristo no milênio, como também o profeta Joel. Então quando você tem, por exemplo, Deus dizendo em Zacarias 14 e 2, eu congregarei as nações contra Jerusalém. E você tem a mesma confirmação no livro do profeta Joel, ele trazendo as nações contra Jerusalém, dizendo isso no capítulo 3, verso 12 e verso 13. Bom, no capítulo 2, do capítulo 14 de Zacarias, ele diz: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Bom, e ele diz, continua, e aí a cidade será tomada e etc, e ele dá todo aquele recado, como que a cidade vai ficar, o estado da cidade. Quando ele diz isso para o profeta Joel, o mesmo Deus diz: eu trarei contra Jerusalém, ajuntarei em batalha no vale de Josafá e anunciar isso aos gentios. Verso 9 ao 14 do livro de Joel. Agora nós temos também o mesmo Deus dizendo: e eu punirei as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias, versículo 9. Tá? Como que ele vai punir? Primeiro, é exatamente aquilo que está escrito no capítulo 19. Então, quando nós temos todos os profetas escritos, todo o Velho Testamento concluído, o Novo Testamento concluído, nós temos hoje a oportunidade de conhecer o projeto de Deus para Israel, para cumprir toda a aliança passada, especialmente a aliança com Abraão, confirmada em 30 de Deuteronômio, verso 1 ao 10, e a aliança com Davi, a aliança davídica. Quando nós temos isso pronto agora, concluído, fechado aos nossos olhos para compreender esse projeto de Deus, aí sim nós entendemos o que é a literalidade daquilo que é literal no Apocalipse, daquilo que é figurado também. Quando eu falei que Gog, do capítulo 20, é figura, é porque o Gog e Magog, que vai se aliar ao exército da besta, ele está colocado... Da besta não, do diabo. Não, aqui do Armagedon. O Gog e Magog, que vai se aliar em 38 e 39 de Ezequiel, aliado aqui com a besta. Agora esse do capítulo 20, não. Esse é totalmente diferente. Por que é diferente? Primeiramente, ele acontece na soltura de Satanás. Tá? Por acontecer na soltura de Satanás, ele não sai para regimentar um bloco de nações. Ele sai para regimentar todas as nações. Depois, o que ele faz em segundo lugar? Ele se levanta contra o arraial do santo e cerca toda a cidade de Jerusalém. Enquanto que Gog e Magog e o exército da besta, eles caem somente no Armagedon. Eles são sepultados no Armagedon. Você tem isso em 39 de Ezequiel, verso 17. Tá? E os judeus sepultarão por 7 meses
aqueles que caírem do exército de Gog e Magog. Então, quando você tem Gog, Magog, Meseque e Tubal, e você tem Gomer e Togarma, você tem um bloco de nações do extremo norte que, aliado ao exército da besta, virão contra para saquear, eliminar a história de Israel. Mas eliminar por uma razão básica que eu vou dizer depois. Não quer dizer agora? Não vou te dizer. Então, depois a gente fala. Depois a gente coloca aqui. Pastor Paulo César, todas essas profecias que o pastor José Carlos mencionou referem-se ao mesmo evento, que é o evento final que vai pôr fim à nossa história, ou são coisas diferentes? Bem, um princípio elementar para a compreensão de uma profecia é entender que a profecia precisa necessariamente se cumprir na época do profeta ou na geração do profeta, porque senão ficaria... Isso é patente em todo o Antigo Testamento. Os profetas ou a geração deles vem no mínimo traços da profecia que é falada. De tal forma assim que todas essas passagens referentes a Israel, referentes a guerras de Jerusalém, podem perfeitamente terem parcialmente ou totalmente se cumprido. Por que fala disso? Porque a gente fala de uma cidade que já foi invadida 40 vezes em 3.000 anos. Jerusalém, agora, nesse exato momento, talvez viva o momento mais longo de paz da história. Sempre foi alvo de disputa. Qualquer um desses textos pode ser aplicado. De tal forma que todos os judeus viram isso nas suas gerações acontecerem. Seria assim, me parece muito imprudente a gente pegar as profecias de guerras em Israel e cerco de Jerusalém, a gente ignorar tudo que aconteceu na antiguidade, na época dos romanos, na época dos imperadores, na época da história medieval, na época das cruzadas, e a gente guardar todas essas profecias para acontecerem assim em 7 anos, como diz o dispensacionalismo. Na realidade, nunca essas profecias foram lidas assim. Assim, deve surpreender a maioria esmagadora das pessoas que estudam o Apocalipse, que ficam muito tempo debruçados sobre o texto, deve surpreender elas saberem que até o século XX essas profecias não eram lidas assim. Elas eram lidas sempre como cumprimento, primeiro dos babilônicos, depois dos assírios, depois dos gregos, depois dos romanos, depois dos otomanos, e assim sucessivamente. A gente vai começar a fazer essa costura, né, porque é quase como fazer essa costura de versículos é quase como montar um castelo de cartas. A gente começa a fazer essa costura a partir de um teólogo conhecido nosso, chamado Scofield, que na virada do século lança a Bíblia de Estudo Scofield, e aí dissemina todo o dispensacionalismo. Vai se massificar essa leitura, essa costura de versículos, a partir de um missionário chamado Lawrence Olsen, que distribui e que massifica o plano divino através dos séculos, que era um quadro, né, que foi amplamente usado pelas igrejas pentecostais. A gente tinha um disco nos anos 70, A Última Trombeta. Né? Eu ouvi. Você ouviu, né? Eu também, embora eu seja jovem, eu também ouvi. Sim. A Última Trombeta. Isso massificou e entrou no inconsciente coletivo, de tal forma hoje que a gente senta para ler o Apocalipse como se a gente estivesse sentando para ler as centúrias do Nostradamus. É um vício da nossa geração. Quando todos os cristãos nos últimos 20 séculos, eles liam o Apocalipse com o objetivo de ter esperança no momento que não havia esperança. Ele é escrito para uma igreja, e ele tem que ser escrito em código, numa igreja que está sendo perseguida, vivendo na clandestinidade, debaixo de opressão, e ele precisa sempre ser escrito em código, para que aquela igreja possa ler e possa se convencer, porque todo dia tem um pastor sendo decapitado no Império Romano, para que a igreja pudesse ler o Apocalipse, e aí realmente nós estamos numa guerra. É a guerra lá no Vale de Megido, que faz parte da história de Israel, mas no fim, o nosso Senhor será vitorioso. Se ainda não foi vitorioso, é porque não chegou ao fim. E assim o Apocalipse tem nos abençoado. Mais uma pergunta, pastor José Carlos. Armagedon, de onde vem essa palavra? É um lugar? Ele falou Vale de Megido. Como é que é a referência, a relação entre Megido e Armagedon? Você tem 35 de 2 Crônica 22, né? Vale das Multidões, né? Que isso é a melhor tradução para Vale do Megido, né? Deus fala aqui no livro de Joel de Vale de Josafá. Outros falam Vale de Inom, dos filhos de Inom.
Né? São esses nomes. Mas é o mesmo lugar? Mesmo lugar. É um lugar. Isso é um lugar. Um lugar. Tá? E vejam bem, irmãos, eu quero fazer aqui a leitura de um versículo que envolve a parúzia, quando Zacarias falou a respeito. Não é? Ele dia, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte será fendido ao meio. Bom, verso 5. E então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Isso aqui não se cumpriu nos dias de Zacarias. Isso aqui não se cumpriu nos dias do Evangelho. Isso aqui vai se cumprir ainda, porque a parúzia não chegou ainda, esse momento não chegou. Tá? As alianças de Deus com Abraão têm que se cumprir. Eu perguntei aqui, me parece para um pós-milenista, quando que ia se cumprir a aliança de Deus com Abraão. Não é? No capítulo 15, verso 18 de Gênesis. Ele não teve uma resposta. Eu pretendo dar essa resposta para os irmãos aqui, né? Porque é até uma questão de geografia. É uma questão de geografia. Lê o texto. Gênesis 15 e 18. Não, está escrito assim, que eu te darei essa terra desde o rio do Egito até o Eufrates. Isso. Até o Eufrates. Bom, se você pegar a sua Bíblia de estudo, você tem ali o mapa de Israel, até chegar ao Eufrates, o senhor sabe disso muito bem, parece que não chega no máximo da metade ali, da distância do rio do Egito até o Eufrates. Você deve ter a metade, um pouquinho mais da metade. Onde está a tribo de Dan até Berseba aqui embaixo. Você vê que não cumpriu ainda. Não chegou esse cumprimento ainda. Deus tem que cumprir essa profecia. Ou não vai cumprir? Ele vai cumprir. E o único meio dele cumprir essa profecia é através do filho mais velho de Davi. Aquele de 2 Samuel 7, 12, 13 até o 16. Eu darei perpetuamente ao teu filho o trono de Davi. Bom, isso tem que se cumprir. E o cumprimento não pode ser na dispensação da graça, porque nesse período Israel rejeitou a Cristo. 23 de Mateus, verso 37, 38 e 39. Ele rejeitou a Cristo. Então Cristo lamenta dizendo uma palavra muito bonita, que é muito bom nós prestarmos atenção nessa palavra, vejam bem. Porque desde agora não me vereis mais, falando para Israel, não me vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Bom, então nós temos o quê? Ainda não aconteceu esse versículo 9 do capítulo 23. Mas se cumpriu o 37, o 38, menos o 39. Por quê? Porque nós estamos ainda esperando esse cumprimento. Estamos na época da igreja, a época da graça, onde o irmão prega, vai ganhar alma para a igreja, vai levar alma para Cristo, cumprindo a missão da igreja e de pregar. Isso vai acabar? Não totalmente na tribulação. Não totalmente na grande tribulação. Os 7 anos de tribulação, ainda há graça de Deus presente. Por isso que eu te falei que eu questionei, até da minha tese, 2 grandes escritores, não sei se posso citar o nome deles aqui. Pode citar? Pode. Eu questionei Severino Pedro, já está na glória, e questionei também Antônio Gilberto. Tá? A graça de Cristo não termina no arrebatamento. Se você tem uma multidão de gentios salvos na grande tribulação, Apocalipse 7,14, então significa que, se eles lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, não tem como você dissociar sangue do Cordeiro da graça de Deus e do Cordeiro. Então a graça está presente, não fluindo como hoje, porque essa perseguição vai ser muito dura. Afinal de contas, a besta no Apocalipse 13,5 foi dado a ela direito de perseguir os santos, de perseguir aquele que na tribulação vai se converter. Ela recebeu ela tem essa autoridade e ela vai perseguir. Só que eles vão vencer, né? Eles vão vencer pelo sangue do Cordeiro. Quem vai vencer? Aqueles que na tribulação, os perseguidos. Tá, eles vencem pelo sangue do Cordeiro e quem persegue, os perseguidores, serão derrotados no Armagedon. No Armagedon. Perfeito. O Armagedon encerra a história da besta, das 2 bestas, a primeira e da segunda besta, dos dois. Para inaugurar o reino de Jesus. Para inaugurar depois o reino de Cristo. Tá. Agora, o pastor Paulo César, já que para o senhor isso não é bem assim, porque essas são figuras da conflagração final, é isso, né? Sim. Da conflagração final. A seu ver, do jeito que o senhor interpreta, como é que vai ser o fim? Bem, o que a gente estamos vivendo hoje, o milênio. O milênio é a igreja tendo a oportunidade de pregar o evangelho, anunciar o evangelho a todas as nações. O Satanás preso não é o Satanás fisicamente dentro de um caixote chamado inferno. Ele é simplesmente o Satanás que foi vencido na cruz. Quando Jesus aceita o sacrifício de ir para o Calvário, naquele momento ali as hostes do inferno são vencidas. Como diz Paulo em Colossenses, eles são expostos ao vitupério. A partir daquele momento começa o milênio. A gente está vendo o milênio. E o que a gente está vendo aqui no Apocalipse é uma descrição.
vai chegar um momento em que Jesus vai voltar. A gente acredita nisso. A gente não tem nenhuma dúvida em relação a isso. E a gente acredita que todos esses eventos de Jesus aparecendo, descrito em Zacarias, e se mostrando em Jerusalém, se mostrando para toda a terra, e se mostrando para todo mundo, isso acontece exatamente no final do milênio, no final dos tempos. De maneira assim muito simples. A leitura do Apocalipse, dessa possibilidade que eu estou falando aqui, é uma leitura assim muito simples, muito tranquila. Mas não vai ter guerra? Sim, você tem guerra, a guerra já está tendo, né? Não. Você tem um conflito final. Guerra contra Cristo. Uma oposição, sim, você tem uma guerra, você tem ressurreição, e você tem isso num fenômeno só, que vai acontecendo em sequência, sem descontinuidade. A gente não sabe exatamente como acontece, a gente sabe que isso acontece no final do milênio. Você tem um distúrbio, você tem gente que vai dizer não ao reinado de Cristo, você tem gente que se opõe, mas isso acontece, primeiro que isso já vai acontecendo parcialmente. Sim. Tá? Todos os dias tem alguém dizendo não, todos os dias está se instalando um Armagedon dentro das casas. Emílio Santiago dizia assim, numa música dele, um pedaço de Saigon, né? Todos os dias a gente está vivendo um conflito dentro de casa. Todos os dias tem irmãos nossos, hoje, século XXI, sendo decapitados. Né? A gente tinha esquecido que isso acontecia. Apareceu a foto do missionário Xande. Para eles já está vivendo o Armagedon, para eles já estão vendo a besta. Para eles já estão vendo o Gog, o Magog já está acontecendo ali. Uhum. Para nós já estamos vendo a Babilônia. Sim. Quando a gente, não é só a novela, mas quando caindo na novela também. Quando a gente está vendo o mercado religioso acontecendo, a gente já está vendo o Apocalipse acontecendo. E aí, às vezes, muita gente está em casa se perguntando assim, e vivendo as suas crises de fé, vivendo os seus momentos de tensão e pensando assim, mas será que está valendo a pena o Evangelho? Está valendo a pena a fidelidade? Está valendo a pena a gente ver o Evangelho? Quando essa pessoa vai para o Apocalipse, ele vai ver várias sessões do Apocalipse, as 7 igrejas e vários trechos do Apocalipse, ele vê que vale a pena, que mais cedo ou mais tarde, o Cordeiro, que foi imolado e foi morto desde o início da fundação do mundo, vai se fazer vitorioso. E que a gente vai viver e vai vencer com ele e vai ressuscitar. Bom, você está ouvindo tudo, vai tirando suas conclusões e anotando o contato deles para depois vocês tirarem suas dúvidas. O Éder, ele mora em Joinville, linda cidade de Santa Catarina. Ele diz, não. Apocalipse 16 diz, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, os quais vão ao encontro de reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. A batalha de Armagedon é antes do reino que oramos para vir nesta terra, que é o reino de Jesus, Mateus 6,10, onde estarão o diabo, o anticristo, falso profeta, reis da terra e seus exércitos unidos contra Deus. Apocalipse 19, 19 e 21. A guerra de Apocalipse 20 é depois do milênio, onde Satanás será solto para enganar as nações que sobreviveram das pragas e do milênio, para lutar contra Jesus e seus remidos. Onde cercarão a cidade amada de Jerusalém. Então ele concorda com o senhor. Né? São 2 batalhas diferentes. Walter Cardoso, de Carapicuíba, em São Paulo. Acredito que a batalha do Armagedon será antes do reinado milenar de Cristo, onde reinado onde haverá mortes estas que imediatamente se converteram ao mesmo espaço físico, ou seja, as pessoas morreram e imediatamente voltaram ao mesmo lugar com o corpo glorificado, pois a igreja já estará aqui com o corpo glorificado. Portanto, no milênio, a morte será apenas uma transformação e não uma desaparição, como é hoje. Credo. Finalizando assim o milênio com a população toda de glorificados, então virá o confronto final entre Jesus e Satanás, seguido da punição de Satanás, após isso a transformação da terra e o início do estado eterno. Vou aproveitar a fala do Walter Cardoso, aqui de Carapicuíba, e perguntar para o irmão Zé Carlos. Pastor Zé Carlos, uma dúvida que eu sempre tenho, você já deve ter visto eu perguntar isso aqui. Na descrição da batalha do Armagedon, a volta de Cristo, os anjos congregam as aves para dizer, vocês vão se banquetear porque Jesus mata todos os inimigos como o senhor chama, de Israel, certo?
nessa batalha, na Sim, volta dele. com certeza. Ele mata todo mundo e inaugura o milênio. Isso. Tá? Eu não sou dispensacionalista, mas sou pré-milenista, assim, histórico, né? Então eu creio que Jesus vem há 1000 anos. Mas a dúvida que eu tenho é, se Jesus mata todos os inimigos, quem é que vai se voltar contra ele no fim do milênio? Quem é que o diabo vai enganar no fim do milênio? A maior arma que o diabo tem é a capacidade de enganar. Você vê isso no capítulo 12 do Apocalipse. Se ele tem uma arma, não é para bater, para matar, não. Ele tem uma arma fundamental, capacidade de engano. Isso aí, na mão dele, funciona. Porque para o milênio, para o reinado milenário de Jesus, só entra crente, certo? Positivo. Não entra ímpio. Eu vou dizer que vai entrar ímpio. Mas que ímpio? O ímpio morreu. Não morreram todos. Ué, mas não está escrito lá que todo mundo foi derrotado? Quem foi derrotado? Os exércitos da besta, do falso profeta. Então não foi todos os povos das nações. Foram os exércitos, os representantes, os cabeças, com todos os soldados. Aí, irmão, é um detalhe aqui interessante, veja só. Nós temos que ter o cuidado de não dissociar o Apocalipse dos demais livros da Bíblia. Tá? Ele não é tão fácil assim para se compreender. Deus nos colocou diante de um grande desafio. A ponto de no capítulo 17 dizer assim, aqui há sabedoria para aquele que tem entendimento, 17:8. Quando ele traz a descrição da ressurreição do Império Romano, que ele coloca isso bem claro, a besta tem duplo tipo, tanto é o Império Romano ressuscitado, as 10 nações lideradas pelo Anticristo, como ao mesmo tempo assim, e a besta também é o 8º rei. Então, muito cuidado para a gente não falar que é tão simples, porque não é tão simples assim. As profecias estão anexadas ao Apocalipse. Não tem nada que Deus colocou no Apocalipse que não esteja profetizado antes, que não tenha base antes. O que o nobre bispo acabou de falar, tem Armagedon dentro de casa, por exemplo, né? Briga, contenda, todo dia guerra e etc. Irmão, espera um pouquinho, não vamos confundir Mateus 24, os sinais da parúzia, falada por Cristo, tá? Muitos trair-se-ão uns aos outros, escandalizar-se-ão uns aos outros, Mateus 24 a partir do versículo 11. Mas tudo isso é princípio de dores, que no original grego significa isso, ó, princípio das dores de parto, que à medida que vão se intensificando, o filho nasce. À medida que se intensifica essas isso dores... a gente tem visto. E nós estamos vendo aí, ó, a situação da Síria. Nós temos hoje quase 4 milhões de refugiados de guerra. É mais gente desastre. do que muito país que mais tem. gente do que muitos países que nós temos aqui, na própria América nossa aqui. Você entendeu? Então esses princípios de dores, irmão, é simplesmente sinais do que virá no futuro. Vejam bem, quando Cristo 24, verso 15 e verso 21, ele disse o seguinte, ó: quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Daniel não falou para os dias dele, ele profetizou dos dias dele e dos reinos subsequentes, até o final e a ressurreição do Império Romano, e a profecia dele adentrou no milênio. Quando o senhor fala ressurreição do Império Romano, é a Assembleia de Nações que o Anticristo vai governar? As 10 nações, os 10 dedos da estátua, então, o senhor vai explicar isso os 10 chifres do animal, isso, do animal de Daniel 7. Tá? Porque o que está em Daniel 2, na figura de metais, está em Daniel 7 na figura de animais. Sim, a estátua corresponde aos animais. No próximo bloco, peço para o senhor explicar que nações serão essas 10 aí, se o senhor puder. Porque quando eu era jovem, junto com o pastor aqui, falavam que era o mercado como o europeu, lembra disso? Isso. Né? E o Henry Kissinger era a besta de plantão na época, ele era o candidato predileto para ser o anticristo. ele não tem currículo para isso. Pois é, mas chegaram a falar até que ele era judeu para poder justificar isso. Gorbachev. No próximo... Não, foi bem antes do Gorbachev. No próximo bloco a gente trata. Vamos lá. Nós estamos aqui discutindo o Armagedon e as guerras do fim e tal, e o pastor José Carlos está dizendo que o anticristo final, né, porque já teve um monte na história, o anticristo final, o último deles, vai coordenar uma confederação de países que marchará contra o Arraial dos Santos. Não, desculpa. Vai marchar contra Israel, contra Jerusalém. Muito bem. E que serão 10 nações, certo?
não são nem 9 e nem 11. Por quê, pastor? Não pode ser nem 9 nem 11, né? Tem que ser 10, porque 10 são os dedos da estátua de Daniel, né? E os chifres do bicho. E os chifres do animal feroz de cara que ele falou, né? Então nós temos, são por essas exemplo... nações, pastor? Bom, as nações... Veja bem, nós temos hoje... Eu acho que falei isso no primeiro debate aqui. Nós temos hoje, irmão, ensaios dessa confederação de nações. Nós temos, por exemplo, mercado como o europeu, nós temos Mercosul, nós temos NAFTA, nós temos G20, G8 e vai por aí afora, né? Nós temos outros desses aí, com certeza está se formando lá no Oriente. Mas guardem isso, é apenas embrião. O profeta Daniel disse que o chifre pequeno se levanta depois dos 10. E ao se levantar derruba 3, com ele 8. Depois ele só vai aparecer no Apocalipse 17, 8, 9 e 10, onde diz assim, esse é o 8º rei. Por quê? Porque na ordem dos Césares de Roma, o 6º nos dias de João, as 7 cabeças, a 6ª estava nos dias de João. E na ordem dos Césares, o anticristo será exatamente o 8º na ordem. Bom, quais são as nações então? Se nós temos hoje potências mandando indiretamente no mundo, nós vamos ter depois o projeto 666, que hoje está sendo liderado por Michael Smiley. Esse projeto 666 não é criado pelo primeiro anticristo, pela primeira besta, mas pela segunda besta. Eu estou em 13 do Apocalipse, versos 16 e 17. Porque é a segunda besta que tem 2 chifres, poder religioso na mão e poder político. Essa é que vai criar essa política e estabelecer e colocar no mundo. E aí sim, aí começa a exata seguição. Tá? Então quais são as nações? Você vai pegar então as nações mais poderosas do mundo, e essas nações, como está no Apocalipse capítulo 17, versículo 16, darão autoridade à besta, para que a besta governe sobre elas e sim, e automaticamente mande no mundo. Ora, se a primeira besta tem o poder bélico na mão e econômico, aí vem aquela pergunta, 13 e 4 do Apocalipse, quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá se levantar contra ela? Quem é semelhante à besta? Então, mas não era uma pergunta que se faria para o Império Romano na época de Jesus? Com certeza. Poderia se fazer. Com certeza. Qualquer um poderia fazer, mas tem um porém muito interessante nisso aqui. A pergunta que é feita, não para o Império Romano, que vai do capítulo 2 de Daniel até o versículo 40. A partir do 41, aí você tem a expressão do profeta assim, ó. E quanto ao que viste, os 10 dedos da estátua, em parte de ferro e barro, mistura impossível, né? Ferro e barro. Assim será um reino dividido. Isso. Assim será um reino dividido. Essa é a confederação de Essa é a nações. confederação de nações. Legal. Vou só interromper o senhor aqui, porque eu quero saber do pastor Paulo César, que tem uma interpretação bem diferente dessas coisas. Como é que o senhor vê esses 10 dedos misturados de ferro e barro, que são depois esmagados pela pedra, que representa o reino de Jesus e tal? Como é que os irmãos interpretam isso? Bem, a gente estava discutindo Apocalipse, mas contudo a gente... Tudo bem, né? É que, na verdade, o Apocalipse a gente não deveria ler dissociado da Bíblia, não é isso? A gente não deveria ler dissociado do Evangelho. Assim como a gente não lê toda a Bíblia dissociada do Evangelho. De tal forma que, mesmo as profecias do Antigo Testamento, a gente vai sempre olhar e ler com óculos de Jesus, tendo Jesus, tendo os Evangelhos para fazer essa leitura. Agora, isso é uma profecia do Antigo Testamento, que Daniel esperava ver, ou a geração dele veria, tá? Que vai acabar acontecendo, e quem faz a história, estuda a história de Israel, vê que os judeus, a Judéia, que se chama Judéia, eles sofrem uma ocupação pelo Alexandre Magno, tá? Logo depois dessa ocupação, eles fazem parte de todo o Império Persa, tá? Antes o Persa, depois o do Alexandre Magno, o Império Helênico do Alexandre Magno. Isso. Ou seja, você tem, se você fizer um estudo histórico, você consegue, sem nenhuma dificuldade, achar uma aplicação para essa passagem. Você tem o Epifânio, que surge
como alguém que vai dominar sobre a Judéia e que vai dar origem a toda a dinastia dos Herodes, que sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém. Ele é o abominável da desolação. Exatamente, você acabou de responder. Que assume a figura e responde e faz acontecer essa profecia. Mas e os dedos da estátua? Sim, você pode chamar isso, você pode achar 10 nações com muita facilidade. Porque você tem só, por exemplo, entre os persas, 150 satrápias. Entre o reino do Alexandre Magno, você tem várias nações. Assim, você consegue fazer absolutamente qualquer conjuntura, achar 10 nações para colocar. Mas, pastor, na visão que isso foi o sonho do Nabucodonosor, não foi? Então, no sonho do Nabucodonosor, que é o esquema da história, ele termina com uma pedra a seu auxílio de mãos que esmaga todos os reinos e se instala no mundo todo, que é o reino de Jesus, não é? Sim, sim. Então, isso não aconteceu ainda. Então, você não tem... Então, o reino de Deus já está entre vós. Ah, então o irmão imagina que essa pedra que corta é o advento de Jesus e a salvação. Por 20 séculos, a cristandade tem pensado e tem acreditado que o milênio já aconteceu. E que essa pedra... Os pais da igreja eram pré-milenistas, pastor. Orígenes. Os Agostinho, não. Agostinho não é pai da igreja. Bom, Agostinho, posterior. Quarto século. Mas é um dos maiores influenciadores do nosso pensamento. Bem. Mas você acha... Você teve aula com o Dr. Shedd? Não, né? Eu tive. Você teve, né? É por isso. O Dr. Shedd é covardia você colocar o Dr. Shedd aqui, né? Você me põe numa situação difícil nesse debate. Tá, desculpa. Mas a grande questão é a seguinte, o que me parece nessa leitura que a gente está fazendo do Apocalipse, é que ela precisa de um curso para fazer isso. Você não consegue fazer uma leitura, você acaba incidindo no erro que tinha os gnósticos. Você precisa ser iniciado em conhecimentos escatológicos para conseguir entender. Sim. Um pastor chamado com uma Bíblia, ele não consegue fazer essa leitura se ele não tiver passado por um curso de escatologia dispensacionalista. Com certeza. Esse é o problema. Está complicado demais. Está complicado demais para uma promessa que Jesus falou que nem os loucos errariam o caminho. Por isso que você toda hora vai ter que olhar para a história e toda hora está mudando. Toda hora você tinha 10 nações. Nos anos 50, com facilidade... Alguém daria o nome dessas 10 nações. Começaria Inglaterra, Alemanha, essas 10 potências que sobraram da Segunda Guerra Mundial. Há 100 anos atrás, a nação que apareceu, que é o chifre, que esmaga as demais chifres, era a Inglaterra, que era o império que o sol nunca se punha. Ou seja, toda hora a gente está achando alguém para cumprir a profecia. Toda hora a gente está achando alguém que vai ser a besta. Foi o Gorbachev, Henry Kissinger foi. Ano que vem, se o Lula entrar na ONU, vai ser ele a próxima candidato à besta, entendeu? Ou seja, todo dia a gente tem que fazer uma revisão da nossa leitura do Apocalipse. Todo dia a gente tem que rever a história para depois trazer uma leitura. Quando a gente traz essa possibilidade de ler ele do ponto de vista simbólico, a gente está lendo ele como evangelho. Aí faz sentido para as pessoas. É menos geopolítica. Mas não fica muito vago, pastor? Não, mas eu acho que isso está mais vago. Para quem está sentado... Pelo contrário. Não. A gente vê um excesso deles aqui. Puxa. E uma coisa muito assim... Não, pera um pouquinho. Eu ainda não vi uma explanação teológica bíblica aqui do nobre pastor. Pera um pouquinho. Olha só, veja isso aqui. Você tem uma leitura que Cristo disse... Quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Quando vocês virem Israel, quando você, Israel, vê. Espera um pouquinho. Cristo retroagiu até Daniel para falar da abominação futura depois dele que viria. Daniel está escrevendo para os seus dias? Claro que não. Nós temos um Império Macedônio, por exemplo. Vamos colocar data, pastor? Vamos colocar data aqui nós dois agora? Vamos lá? Que eu estou dando uma aula de escatologia de 3 meses para os meus alunos lá em São Roque. Mas o senhor reconhece que o que ele falou é verdade? Não, verdade. Esse sistema precisa de estudo profundo. Claro, é por isso que nós vamos fazer uma exegese. É que não dá tempo também aqui, não tem como. Mas espera um pouquinho, olha só. O dia encontravam razão para o anticristo. O Hitler é o anticristo.
Para que você fale isso, você tem que conhecer primeiramente o anticristo segundo a Bíblia. Quais são os requisitos do anticristo que preenchia... Vamos lá, dá a ficha dele. Que o Hitler preenchia do anticristo. Vamos lá. Quais são? Primeiramente, as 10 nações básicas, que não citamos nome de nação aqui, é fulano, ciclano e bertano, não. 10 nações serão eleitas para isso. 10 nações surgirão para isso. Para cumprir exatamente o que está no versículo 41 até o 44 de Daniel. Para depois a pedra esmagar. Esse ferro e barro junto, essa mistura significa, por um lado será muito forte, por outro será muito fraco. Quem substituiu Alexandre? Quem foi? Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro, os 4. Esses 4 aí substituíram. Aí se estenderam até começar o Império Romano. O que eles fizeram de bom? Praticamente nada. Um queria destruir o outro, acabou. Só que a profecia não parou, se estendeu para o Império Romano e atravessou a história. Que são as duas pernas de ferro. As pernas de ferro foram até 476 depois de Cristo. Aí eu pergunto, eu deixei essa pergunta aqui. Os artelhos, os pés, onde estão na história? Você não encontra na história. Eles não estão na história. Porque é o reinar, é a confederação. Aí eu concordo com o senhor. Isso. A confederação de nações do anticristo. Tudo bem, até aí, vá lá. Né? A questão é, qual é a ficha? O que precisa, o que o cara precisa ser para ser o anticristo? Para compor isso aí. O que o cara precisa ter? Bom, aí você pega os capítulos principais aqui, de Daniel, né? Primeiramente você tem aqui, ó, um elemento chamado de abominável, filho da perdição, o homem do pecado. Isso Paulo vai dizer. Isso Paulo vai dizer, capítulo 2, verso 3 e 4. Você tem ele chamado de chifre pequeno, por quê? Porque ele vai surgir do anonimato. Hitler também foi assim. Mas vem cá, mas ele não tem os requisitos dele ainda. Qual? Sabe por quê? Porque o anticristo, alguém vai dar a ele o poder das 10 nações. Não, até aí tudo bem, mas por exemplo, quando o senhor fala em ficha, é que na minha cabeça, outras pessoas que já passaram por aqui falam assim, não, o anticristo tem que ser judeu, da tribo de Dan. Não, pera um pouquinho. Se for, tem que ser a segunda besta, não a primeira. Então, porque o primeira, falso profeta, lógico, sim. O falso profeta até que podemos dizer que sim, mas não é certeza. Até porque nós temos outra linha em cima disso aqui. Agora, a primeira besta, então, o que preenche, surge do mar. Ele tem que liderar uma confederação das nações. Então tá bom. O que mais que ele precisa ser? O que ele precisa ser? Tem que ser abominável. O abominável. Então, tem que ser corintiano. Tá. Não precisa. Fala Deus. Não precisa ser corintiano, não. Deixa o rapaz torcer. Tem que ser abominável. Mas não é bem assim, olha só. Então vejam bem. Depois disso aí, ó. A sua chaga mortal fora curada e toda a terra se maravilhou a besta. Ele tem que conquistar todas essas nações, essas 10. Depois ele tem o quê? Ele vai assinar um acordo de paz com Israel por 7 anos. Agora aí que nós temos que voltar nas 70 semanas, porque ali está a base da coisa. Tá? Até porque, olha, veja que vocês me tiraram do contexto aqui. Não, foi o senhor que saiu. Porque me deram em Apocalipse, você já foi para Daniel 9. Porque me deram uma informação aqui, que eu formulei as perguntas para o pastor, você entendeu? Tudo dentro do espírito do Armagedon. Sabe? Mas é o Armagedon. Mas nós já saímos do Armagedon, agora nós já estamos viajando aí pelas 70 semanas. Quem é que vai fazer parte do Armagedon? Não são as 10 nações? Não tenha dúvida, então, com certeza. E serão esmagadas por Cristo. Então nós estamos tá dentro. Certo? Outro quesito que ele precisa ter. Além de ganhar os judeus, aí sim, a assinatura do acordo de 7 anos. E ele fará uma aliança por 7 anos com muitos, que é por uma semana, com muitos. E na metade da semana, ele vai romper, tá? Agora, o interessante é conhecer esse romper, usando as 3 linguagens junto, ó. Paulo, Cristo e Daniel. E eu gostaria que depois você então me atiçasse para isso. Como é que Paulo fala desse rompimento? Isto. Que ele entra no templo de Deus querendo parecer Deus. E Cristo, como é que fala isso? E como que Cristo fala? Olha só. Quando você vê a abominação da desolação que está no lugar santo. Quem lê, entenda. Tá. Vamos lá. Pastor Paulo César, o senhor é o nosso referencial da interpretação mais simples, direta e simbólica, certo? Haverá um último anticristo, líder de nações, ou isso é um símbolo do mal presente ao longo da história? Não. Você tem um anticristo. Paulo deixa isso bem claro. Você tem um conflito final. Você tem um confronto final. Vai haver uma pessoa? Vai haver uma pessoa. Vai haver, embora traços, arquétipos dessa pessoa, você tem
pré-figuras dessa pessoa, assim como você tinha pré-figuras de Cristo ao longo do Antigo Testamento, figuras apontando o pastor pode ver, Cristo. pastor, não te cortando aqui, você pode observar que quando o Antíoco Epifânio, nas atitudes dele, ele é uma figura, ele prefigura o anticristo. Claro. Sim. Você tem pré-figuras do anticristo. Isso João fala que tem muitos. Né? Sim, vários. Você tem o espírito do anticristo. Você tem tudo isso. Você terá um anticristo para acontecer, para surgir, e você tem uma rebelião. Não é essa a discussão. A grande discussão que a gente tem é o seguinte: a gente não tem uma cronologia. A discussão aqui é que está muito gnóstico isso aqui, precisa de uma iniciação para compreender uma questão que está muito complexa, uma questão que você não vê os apóstolos se prostrando diante dessa situação para discutir. É que Pedro vai falar que era difícil. Não, só que eles esperam ver isso. Eles não esperam, não passa pela cabeça dos apóstolos que a gente fosse editar o texto do Novo Testamento e vender, comercializar e chegar ao Evangelho onde chegou. Eles esperam que isso fosse acontecer, que eles fossem ver. Sim. Quer dizer, isso era de importância que eles sentassem e levantassem toda essa cronologia. Mas aí eles estão igual a nós, né? Porque todo mundo acha que vive a última geração, não é verdade? Sim, sim. Exatamente. É por isso que o Apocalipse tem essa utilidade. Uhum. A grande questão é que a gente está discriminando demais. Ah, tá. Descendo a muito detalhe. Está muito detalhista isso aí. E para fazer esse detalhismo, você precisa fazer ligações de textos bíblicos que nunca ninguém fez. Que nós estamos fazendo. E estamos fazendo assim com dogmatismo, com uma convicção absurda. E aí eu estou pensando nisso como pastor. Eu estou pensando assim, qual é o efeito disso lá? Eu estou pensando qual é o efeito disso ali no coração dele. Porque você tem pessoas da nossa geração que acreditavam nisso, que não achavam que ia chegar no ano 2000. Tinha gente que não comprava, não vendia, não casava, nem dava-se em casamento. E isso, qual é o efeito disso na igreja? A gente pegou um livro, tomou um livro e causou medo nas pessoas. A gente tomou um livro da Bíblia e sequestrou ele, colocou na mão de especialistas. E a gente, através do medo, a gente colocou pessoas dentro do nosso tempo. Depois dessas profecias, eles viram as coisas irem acontecendo, tá? Porque achar 10 nações não é difícil. Você acha 10 nações da Bíblia para cumprir essas profecias. Na Idade Média você acha, no tempo de Hitler você acha, hoje você acha 10. Os testemunhas de Jeová acharam, os adventistas acharam, todo mundo acha alguma forma, se pega a geopolítica e cumpre. Aí você faz isso para aquela pessoa lá. Aí essa pessoa vive mais 5 anos, vai voltar essa fita aqui e vai nos cobrar. Não aconteceu. E a gente está falando de gente simples, de gente que perdeu a fé. Falar em gente simples, a nossa repórter entrevistou pessoas, eu não sei exatamente onde ela foi, com a pergunta do tema de hoje. Muito bem. Jairo de Lima Alves, do Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, diz que a palavra Armagedon significa em hebraico Monte de Megido. E muitos intérpretes da Bíblia cristã concentram a atenção no Oriente Médio como possível local da última batalha dos séculos. A Grande Guerra não é literal e com implicações, mas sim uma guerra espiritual de consequências eternas. Então, a aludida guerra é distinta daquela narrada por João em Apocalipse 20. O Alexandre, que mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, diz que a batalha é totalmente distinta, até porque a batalha do Armagedon é uma luta de Cristo contra a besta e o falso profeta, enquanto a batalha do Apocalipse 20 é o próprio Deus que está à frente da batalha. Né? Francisco Ferreiro, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, a batalha do Armagedon acontecerá quando Jesus vier em poder e glória. Derrotará o anticristo, prenderá Satanás e estabelecerá o milênio. A batalha mencionada no capítulo 20 de Apocalipse acontecerá no final do milênio, quando Satanás for solto e enganar as nações que se voltarão contra o reino milenar de Cristo. Aí. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer aos 2 mestres que aqui estiveram, o pastor Paulo César Saraiva dos Santos, da Comunhão Batista da Zona Sul, e o pastor José Carlos de Lima, da Igreja Novo Israel.